E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas, do canal Depois de Crente. E sim, Jesus é um personagem romano, sim. Esse vídeo aqui, ele vai ter até 3 minutos ali, ele vai pro Shorts do YouTube. E depois do Shorts eu vou anexar pro vídeo maior que vai ser publicado no YouTube também. Então, você que tá assistindo no YouTube, esse vídeo tem vai ter um bannerzinho aqui embaixo aqui que você clica e você vai ver o vídeo completo, tá? Então, quando chegar próximo dos 3 minutos, eu vou encerrar e você continua assistindo lá. Aqui no TikTok, no YouTube completo, vocês vão assistir direto, tá? Mas no Shorts vai ter o corte. Pessoal, Jesus é romano, sim, tá? Ele foi criado por Paulo. O cristianismo que a gente tem hoje foi criado por Paulo, que era um cidadão romano, ele era romano, tá? As 7 cartas de Paulo, que os acadêmicos dizem hoje que é a prova mais antiga desse Jesus camponês, que não faz o menor sentido, elas foram escritas ali no ano 20, 30, 40, 50, né? Na verdade foram escritas até depois da queda do segundo templo, na real, tá? A datação é já estão dizendo hoje que a datação é mais posterior, tá? Então tudo veio muito depois do segundo templo, tá? O segundo templo foi derrubado pelos romanos, e aí os romanos queriam invadir ali a região dos judeus, né? Queriam fazer os judeus pagar imposto bonitinho, porque tinha muita revolta, eles pagavam impostos, mas tinha muita revolta, eles não gostavam dos romanos, porque é óbvio, né? Os romanos estavam invadindo eles toda hora, e aí os romanos tinham que dar um jeito, cara, de botar aqueles caras na linha. Por isso que o cristianismo, hoje a gente diz que ele é uma arma de guerra romana, né? Para subjugar povos. O cristianismo foi feito para judeu, ele não foi feito para o mundo todo, foi feito para os judeus. A mensagem de Jesus era para os judeus. É uma mensagem até mesmo antissemita. Ele leva ali que tem que pagar imposto, tem que desistir das terras e tudo mais. E aí, como teoricamente eles não aceitaram, depois eles escreveram mais coisas dizendo que eles eram raça de víbora, que eles eram hipócritas, acabaram com os caras. Então, se você vê o cristianismo hoje, os inimigos dentro do cristianismo são os judeus. Eles são os inimigos ali. E os bonzinhos, os que compreendem, são os romanos, né? Então, o que é que acontece? Hoje o consenso acadêmico, ele diz que existia um Jesus camponês. Eu vou usar o exemplo de uma tampinha de plástico, tá? E uma moeda de ferro. Então, Jesus camponês, falante de aramaico, que pregava supostamente, tudo é suposto desse cara aqui, tá? Supostamente ele pregava para 20, 30 pessoas num vilarejo muito pequenininho. E ele tem vários deles, mas eles focam muito nesse cara, né? E aí Paulo, depois da queda do segundo templo, ele começa a criar um Jesus Deus. Jesus que foi crucificado nos céus, que foi crucificado até mesmo por demônios, parece que as cartas dizem, né? Então é um Jesus totalmente mitológico, de ferro. Jesus de ferro, homem de ferro, judeu voador, que, né? Judeu voador só, não tinha o surfar no mar da Galileia de prancha, não tinha. Tá? Então, tá acabando o tempo aqui. Quem quiser continuar vendo o vídeo completo que vai para o YouTube, clica no bannerzinho que você vai ser direcionado para lá. Enquanto isso, no TikTok, no YouTube direto, vamos continuar falando. Então a academia hoje diz que esse cara existiu, mas que esse cara aqui, muito improvável que ele tenha existido, porque pessoas são de plástico, né? Pessoas não são resistentes. Se levar um tiro aqui, vai furar o plástico, né? É uma pessoa qualquer. E a academia não diz que esse aqui é provável, porque é muito improvável que alguém faça o que está escrito nos evangelhos, né? Mas para o crente pouco importa, porque o crente quer acreditar nisso aqui. Eles falam que isso aqui é possível e existe, pronto, final. Então, consenso acadêmico pouco importa. Então esse carinha aqui, existia várias tampinhas dessa, várias, que falavam de Coca-Cola, vários. Tinha os da Pepsi, tinha os da Fanta, tá? Eu tô falando bem didático aqui para vocês entenderem. Perfeito? Ok. Aí Paulo começou a criar esse conceito aqui, falando de Jesus dos céus, que foi crucificado nos céus, que ele era Deus encarnado, cheio de mitologia ali dentro, tá? Mas era só o esboço, era só o começo, era só o conceito desse carinha aqui virando isso aqui, tá? Paulo fala isso nas 7 cartas dele. E depois de Paulo, a datação ali, pessoal, diz ali que é 20, 30, 40, mas é mais, tá? Tudo que se vem de Jesus, depois desse cara aqui, que os acadêmicos dizem que esse cara aqui existiu, lá de Suetônio, Plínio, Tácito, Flávio Joséfo, tudo é depois disso aqui, que Paulo criou. Paulo criou muito depois. O cristianismo é romano, tá? Isso aqui é uma moeda romana. Isso aqui é cristianismo de Paulo. Foi criado daqui o cristianismo que a gente conhece hoje. Romano. Ele é um Messias romano. E Flávio Joséfo, quando fala de Jesus ali, ele fala desse carinha aqui. Plínio fala desse carinha aqui, o Plínio Novo, né? O Plínio Novo, né? Tá? O Plínio Velho nunca falou. O Plínio Velho dessa época aqui nunca falou da tampinha, tá?
Tácito, Suetônio, todos eles falam desse cara aqui. E aqui tem umas datas, vou botar no vídeo aqui, vocês estão vendo aí? Eu pedi pro chat GPT me dar as datas ali, ó. Vocês estão vendo aí que tudo é muito posterior? Tudo, tudo, tudo. Nada é da época desse carinha da tampinha aqui, que é no começo do ano zero. Nada. Tá? Então vocês estão vendo aí. Então qual é a problemática disso? Os acadêmicos, para dizer que esse cara existe, eles usam as provas desse cara aqui. Dizendo que esse aqui, a cartinha de Plínio, os relatos de Tácito, falam desse cara aqui, mas não falam, eles falam do cara de Paulo, tá? Então o que acontece? Plínio, Tácito, todos estavam falando de movimentos cristãos ali em Roma, porque já começou ali a religião de Paulo ser criada. Ele começou a criar, aí depois vem a carta que não é de Pedro, a carta que não é, né, os relatos ali que não é de Lucas, não é de Mateus, ninguém. Eles foram acrescentando coisa ali nessa religião e ela foi pegando, ela foi encorpando. E aí ela criou, né, ela foi formada como religião, né? Ela se formou como religião. E aí começou a ter adeptos lá no Império Romano, que era enorme. Muita gente, né, começaram a seguir essa religião. Nossa, alguém crucificado, até usei num vídeo, tem o tal do Alexamenos, né? Alexamenos. Ele foi satirizado, pessoas romanas lá satirizaram ele botando o Jesus assim, né? O Jesus de Paulo, né? Numa cruz com uma cabeça de burro, assim. Então, tipo, tinha gente que adorava esse Jesus falando que era Deus e alguém que satirizou. Falou, cara, que Deus, cara, isso aí nada a ver, velho. Não existe isso aí. Aí fizeram uma grafia, tipo, é o grafite de Alexamenos. Eu acho que tá aí na tela, vou mostrar pra vocês. Tá? E aí o que acontece? Depois que essa religião começou a pegar forma, começou adeptos dele. Mas não era adeptos do Jesus da tampinha de plástico. Não era o adepto do Jesus da Galileia, o Jesus falante de aramaico, camponês. Não, eles estavam falando de Jesus de Paulo. E aí Suetônio, Plínio, todos eles falam deste cara. Aí a academia hoje, que é um consenso, tá, pessoal? Consenso não é veredito, tá? Consensos mudam. O consenso hoje é que Jesus provavelmente existiu, assim como existiu em Graxates no ano 50. Eu uso essa expressão para vocês terem uma ideia do que os acadêmicos estão falando, que existiu em Graxates nos anos 50 lá em Nova York. Ah, vá. É mesmo? É mesmo? Então, o que acontece? Os acadêmicos hoje, eles não batem o martelo dizendo que Jesus existiu, porque tem essas problemáticas. Não tem nada de Jesus camponês da época desse camponês, nada. E não é para ter. Eu não tô pedindo se tem que ter. Não tem, porque ele era um insignificante. Mas não foi dele que surgiu o movimento cristão, meus colegas. Foi dele, do Jesus de Paulo. Paulo é o criador do cristianismo, por isso que a gente fala que ele é romano. Jesus foi criado para subjugar judeus. A gente diz que cristianismo foi uma arma de guerra romana. Ele foi uma mensagem dos romanos para os judeus. Foi isso que foi o cristianismo. Ele apresentou lá tudo. Vocês têm que pagar imposto. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Eu não sei se estou repetindo a história aqui. Mas pagar imposto, existir das terras, tudo foi uma mensagem para o judeu. Depois da queda do segundo templo. Os romanos queriam invadir aquelas terras a todo custo. Tanto é que destruíram os templos dos judeus. E aí os judeus não aceitaram isso aí. Depois falaram, não, vamos aceitar isso aí, capaz. Judeu voador, não sei o que. Aí nesse ponto já tinha o judeu que surfava sem prancha no Mar da Galileia, que nasceu de uma virgem, que aí vem das cartas, né, de Mateus, de Lucas, que aí a carta de Mateus se contradiz com a de Lucas, fala que Maria estava grávida na época do rei Herodes, de Lucas fala que Maria estava grávida na época do Quirino, isso aí tem uma linha temporal de 10 anos, Maria estava grávida por 10 anos. Então, existiam esses problemas aí, porque foi tudo criado muito depois, pessoal, muito depois. Tudo que a gente tem de cristianismo hoje vem de Roma, de Paulo. Paulo é o criador do cristianismo. Isso é fato. Fato. Pode criar a teoria que quiser em cima, fala acadêmico, esses acadêmicos, entendeu? Porque eles mudam toda hora. Vários personagens antigamente eram tidos como históricos e hoje o consenso já não é mais. Eles mudam. E acadêmicos não são semideuses, tá? Tem essa questãozinha aí. E que eu acho engraçado é que quem defende os acadêmicos parece o testemunho de Jeová, cara. Se os acadêmicos dizem, tá dito, quem é você para falar? É apostasia. Chamam a gente de flavianos, chamam a gente de louco, de teóricos da conspiração. É que nem o testemunho de Jeová. Tudo que tu fala fora da torre de vigia, para eles é blasfêmia,
é apostasia, é isso que os defensores, os acadêmicos fazem, né? Que tudo que fala contra eles é um absurdo, mas os próprios acadêmicos mudam toda hora, cara. Então, é isso. Enquanto não surgir uma prova de fato de que esse camponesinho existiu, que não vai ter, pessoal, é muito significante, não vai ter. Não tem como falar que esse cara existiu, tá? Provavelmente existiu um engraxate, provavelmente. Mas não foi o que deu origem ao cristianismo que a gente tem hoje. O que deu origem ao que a gente tem hoje foi Paulo. Paulo, cidadão romano que nunca viu Jesus, que fala que viu Jesus por uma visão. Paulo diz que nunca conheceu Jesus, nunca. E aí os romanos, os acadêmicos falam que Paulo é uma prova de Jesus histórico. Então é isso. Um mero youtuber, que não tem nem verbo para comprar livro agora no momento, eu vou comprar muito livro. Um mero youtuber é só juntar as peças, cara. É um quebra-cabeça, é só tu juntar as peças e tu ver como que o negócio surgiu, cara. É muito óbvio. Eu fui muito didático com vocês nesse vídeo, pessoal. Eu acho que isso aqui ficou muito popular para todo mundo entender. Porque quando tu começa a usar muito termo acadêmico, ficou uma bagunça, todo mundo desiste de ver o vídeo, já era. Então é isso. Se você gostou do vídeo, pessoal, comente aqui nos comentários, deixe seu curtir. Tá aqui minhas redes sociais, siga nas demais redes sociais. Muito obrigado. Pensem com a própria cachola, para de seguir a manada. É a manada, esses caras que eles fazem é seguir manada, tá? E vamos pensar com a nossa própria cachola, porque a gente vai fazer história, cara. Eu tenho certeza absoluta, ó. Bota aí, nos próximos 20 anos aí, no máximo, esse Jesus histórico vai cair por terra. Eu tenho certeza disso. Tô profetizando aqui, tá? Assim como teve as profecias lá historicizadas de Jesus, né? Os romanos botaram que, ó, o Messias de vocês falou que o templo ia cair, tá? Ele falou que não ia sobrar até pedra sobre pedra. Quem escreveu isso foi depois da queda do segundo templo. Aí os caras quer dizer que o camponês previu isso. É bravo, né, cara? Então tá, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.